Agora, sistematicamente é a Janja. Parece que foi o Rui Costa, o X9. É isso aí. Mas que barbaridade. O presidente Lula estava indignado com o ministro que contou de uma reunião privada. Já descobriram o X9. Rui Costa. Inacreditável. E os deputados esquerdistas nunca suaram tanto tentando defender o seu líder maior como agora. Um governo cuja marca é a mentira e a corrupção. E esta nova versão, então, é um escândalo atrás do outro. E como se não bastasse, os seus ministros, que todos os dias são chamados para explicar uma irregularidade, agora tem a Janja que consegue piorar ainda mais a situação, com suas intromissões, suas falas inconvenientes e, por que não dizer, com a sua gastança. Agora, sistematicamente é a Janja. O problema é a Janja. O presidente Lula já explicou o que aconteceu. Ele perguntou e ela se manifestou. Por que ela não pode se manifestar? Eu vou usar de um argumento aqui simplista, que eu sei que Vossas Excelências, sei que todos que estão aqui no plenário não pensam, mas ela não pode falar porque ela é mulher? É por isso que ela não pode falar? Não, como escutei hoje, na primeira hora, por jornalistas da Rádio Gaúcha, ela tem que se colocar no lugar dela. Onde é que é o lugar da mulher? Aonde ela quiser. É neste parlamento, é opinando, é com posição forte. O deputado Halley Lino, ele vem aqui fazer a retórica do não fale das mulheres, senão tu é machista. Aí é querer brecar o discurso público. O nosso problema com a dona Janja, que é a Rosângela, se não me engano, é que ela é absolutamente inconveniente e faz os brasileiros passar vergonha. Não só no Brasil, como no exterior. Então, esse é o problema com a Janja. Nós não tínhamos um problema com a antiga esposa do presidente Lula, nunca teve problema, com a Michele Bolsonaro também, não tinha grandes problemas, a esquerda chamava ela de Michele, mas isso faz parte do contexto. O problema da Janja não é que ela quer ser o que faz, o problema é que ela é inconveniente. Se eu, por exemplo, me intrometesse numa conversa entre os dois presidentes de Estado, dando meu pitaco de assunto, eu também estaria sendo inconveniente, como a Janja foi. As fraudes, elas não nasceram no governo Lula, elas são fruto de um sistema criado e naturalizado entre 2016 e 2022. Período em que o Brasil foi governado, sim, por projetos alinhados ao neoliberalismo extremo, à lógica privatista e ao desmonte dos serviços públicos. O aumento das fraudes, senhor presidente, coincide com o avanço do bolsonarismo no INSS. Durante o governo do Bolsonaro, houve verdadeira, aspas, porteira aberta para entidades privadas firmarem convênios com o INSS, muitas vezes, sem qualquer controle ou fiscalização. Eu estou falando coisas que a gente pode provar. A deputada pode dar sua opinião, que ela não pode omitir fatos. Ela disse que pode provar que os descontos indevidos explodiram no governo Bolsonaro. Está lançado o desafio. Está lançado o desafio. Prove, porque os dados da CGU não mostram. A deputada Estela Farias, deputado Halley, teve um passo adiante na honestidade, porque ela já jogou o problema para 2016. Eu já falei para o bancado do PT que eu não deveria ajudar, mas estou ajudando, de que o principal erro deles foi botar ou tentar colar a pecha do problema em Bolsonaro e jogar o problema para 2019, quando ele começou em 2016. Só que o presidente Bolsonaro, amigão, tem um exército imparável para defender um governo que nós temos convicção que foi o melhor governo desse país. Então nós não temos problema nenhum de defender o presidente Bolsonaro, porque nós temos convicção de que é uma pessoa idônea, porque se ele tivesse, vou repetir de novo, roubado R$1 do troco de um caixa de supermercado, ele já estava na cadeia. Eles tiveram que criar uma narrativa de golpe, com uma nota apócrifa, do tal minuta de golpe encontrada numa pesca probatória na casa de um dos aliados do presidente Bolsonaro, uma desculpa de procurar falsificação de cartão de vacina, para conseguir tentar imputar a Bolsonaro algum tipo de crime. É isto. E aí, quando fizeram isso, cometeram um erro, porque aí a verdade se estampou. E a verdade se estampou de maneira clara. A tese do deputado Halley é a seguinte: o presidente Bolsonaro, para favorecer sindicatos,
e ONGs que odeiam ele, o presidente Bolsonaro, para favorecer um sindicato cujo vice-presidente é o irmão do presidente Lula, resolveu facilitar o roubo de aposentados. É uma versão fantasiosa, mas é o que eles estão tentando colar. Tempo de liderança, presidente. Concedida. Quem defende o Estado forte combate as fraudes. Ao contrário dos liberais, que via de regra falam, bradam, mas querem terceirizar tudo, entregar tudo. O governo Lula aposta no fortalecimento do serviço público e na proteção dos direitos sociais. Aí a deputada falou que a culpa dos desvios no INSS foi o neoliberalismo extremo. Agora estão tentando vender essa. Alguém tem que avisar a deputada Estela Farias que existe uma versão nova do Lula, que é a versão do Lula neoliberal. Bolsonaro faz milagres. Bolsonaro já fez Lula criticar o ladrão do celular, já fez Lula elogiar o agro depois de chamar de fascista, já fez comunista ir na missa e agora está fazendo Lula virar neoliberal. Semana passada, o presidente Lula elogiou Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Abre aspas, presidente Lula. Sou de uma geração que aprendeu, nos anos 80, com Reagan e Thatcher, o que o melhor para o mundo era a globalização e o livre comércio. Oh, que lindo! Lula defensor do livre comércio. Só que não. Em novembro do ano passado, na reunião do G20, com a presença dos líderes das maiores economias do mundo, Lula disse, abre aspas, o mundo voltou a crescer, mas a riqueza gerada não chegou aos mais necessitados. Não é surpresa que a desigualdade fomente o ódio, o extremismo e a violência, nem que a democracia esteja sob ameaça. A globalização neoliberal fracassou. Esta é a versão de Lula real. Lula, defensor do livre comércio, só defende mal informado. Se tu é bem informado e você acredita que Lula é defensor do livre comércio, ou você é ingênuo, ou você tem uma qualificação que minha assessoria jurídica pediu que era melhor eu não pronunciar aqui. Agora os caras estão dizendo que não tem parente do Lula envolvido nos problemas. Ele é vice-presidente de uma associação. A não ser que o irmão do presidente Lula não seja irmão dele, seja irmão de algum amigo. O que é provável. Nada é dele, tudo é de outros. Né? A culpa é dele, ele põe em quem ele quer. Só para falar um parênteses que descobriram o X9 da reunião ministerial que contou para o mundo inteiro que a Janja resolveu pedir censura ao TikTok no Brasil, na China. Parece que foi o Rui Costa o X9. É isso aí. Mas que barbaridade. O presidente Lula estava indignado com o ministro que contou de uma reunião privada. Já descobriram o X9. Rui Costa. Inacreditável.